Bom dia, povo da promessa, povo lindo, povo especial que vai morar no céu com o Senhor. Estamos aqui para mais um programa Renascer nesta terça-feira, dia 26 de dezembro, temperatura aí na casa dos 19 graus na cidade de Porto Alegre. Glória a Deus por isso, viemos aí depois de uma noite abençoada de festa com a família e uma noite de confraternização, onde estivemos nos alegrando, cada um dos irmãos com os familiares, uma festa onde nós celebramos, como cristãos, relembramos o nascimento do nosso Redentor, do nosso Salvador, o nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo, aquele que era o Verbo que se fez carne, habitou cheio de graça entre os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Felizmente aí, né, irmãos, podemos ver que o comércio, vemos aí que muitas coisas influenciam hoje a população, né? Nós vemos que muitas das vezes se distorce o verdadeiro sentido do Natal, mas nós estamos aqui tentando aí, remando contra a maré, lutando contra tudo isso, dizer aí que realmente Natal simboliza o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio com um propósito, com uma finalidade de reaproximar o homem de Deus novamente. Então, ficamos felizes aí, estamos comemorando com a família, com os familiares, muitos irmãos aí contentes, alegres. Então, realmente é um momento de festa, de alegria, mas que não se esqueça isso, mas que se guarde no coração o verdadeiro simbolismo, o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo, aquele que nasceu para nos resgatar, para ser o nosso Redentor e nosso Salvador. Louvamos a Deus aí, estamos mais um dia, nosso ano não acabou, né, pessoal? Estamos aí faltando, agora na contagem regressiva, faltando aí 5 dias para o novo ano, o ano de 2018. Então estamos aí pelejando, ainda tem muitas coisas que Deus pode vir a fazer nesses dias ainda. Estamos crendo nas promessas do Senhor. Aquilo que Deus te prometeu, quem sabe ainda não se concretizou, mas Deus tem promessa, Deus tem bênção, Deus tem vitória. Deus é o Deus do impossível. Ele tem o tempo certo para agir. Ele é o Deus que age no momento certo, no momento dele. Então, não desanime, continue crendo, continue buscando, continue esperando no Senhor. O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu lembro de algumas situações onde profetizei na vida de alguns irmãos. O ano ele só termina às 23h59 aí do ano de 2017, no dia 31, quando virar o último ponteiro do segundo aí sim estaremos entrando no novo ano. Até lá o Senhor tem poder, Ele é poderoso para fazer muitas coisas ainda na nossa vida. Então continue crendo, continue aí esperando no Senhor, que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder. Glória a Deus por isso. Então, queridos, quero que você se alegre na presença do Senhor nessa manhã, uma manhã linda, uma manhã de sol. Queremos aí te convidar, hoje é uma terça-feira, nós não tivemos o culto no final de semana por causa da véspera, deixamos aí os irmãos bem à vontade para curtirem com as famílias, com os familiares. Mas hoje nós retomamos nossos cultos ali na nossa congregação, a rua Cesário Lopes da Silva, Igreja Evangélica Porta da Graça. Então você é nosso convidado para estar conosco ali no nosso culto de ensino da palavra, onde tenho certeza que Deus há de fazer coisas grandes, coisas tremendas no nosso meio. E vai ter uma palavra abençoada ali, através da missionária Eni, serva do Senhor aí, que está preparando uma palavra aí para trazer para a igreja nesta noite. Então você é nosso convidado para estar conosco nesse culto de ensino da palavra do Senhor, nessa terça-feira às 20 horas. Rua Cesário Lopes da Silva, número 75, bairro Rubem Berta, na Santa Rosa. Então, queridos, quero deixar aí o nosso convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões, também nas quintas-feiras às 20 horas, nosso culto de socorro, de libertação. Você que conhece alguém que está passando aí por alguma enfermidade, está passando por algum desafio na sua vida, você também convide para estar conosco e venha nos visitar ali
vai ser bênção, queremos orar contigo, queremos nos alegrar contigo, queremos ministrar sobre a tua vida. Então você é nosso convidado, você é muito bem-vindo a estar conosco em uma de nossas reuniões. E aos domingos, sempre às 19h30, o nosso culto da família. Lembrando os irmãos aí, muito importante que também, assim como não tivemos o nosso culto na véspera de Natal, também não teremos na véspera de Ano Novo, onde entendemos ali como igreja, ali com a diretoria, que seria um momento que os familiares gostariam de estar. Muitas pessoas, já falamos aqui semana passada, vamos reiterar isso, muitas pessoas estão ali com seus familiares, muitos irmãos que às vezes ali o seu familiar, o seu esposo, sua esposa ainda não congregam conosco, e fica difícil então, uma noite festiva, uma noite que antecede aí essas datas que são tão especiais para a família. A gente está ali numa congregação, num culto, e as pessoas lá sendo levantado algumas lutas espirituais. Então decidimos por bem então que no culto de domingo então nós não teremos, assim como não tivemos semana passada. Essa semana então somente na terça e na quinta-feira. Lembrando que na quinta-feira nosso culto de retrospectiva do final de ano, então estaremos ali nos alegrando, estaremos ali glorificando a Deus por tantas coisas que Deus fez esse ano, irmãos. A palavra de Deus diz que até aqui tem nos ajudado o Senhor, e nós reconhecemos isso, que não fosse a boa mão do Senhor, nós não teríamos êxito em muitas coisas. Então nós queremos fazer um culto de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor, um culto de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio nesse ano de 2017, e temos muitos testemunhos, muitas coisas Deus tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Então venha se alegrar conosco, venha glorificar ao Senhor também. Você que, quem sabe, recebeu algo da parte de Deus, venha ser grato a Deus. Uma das coisas que nós temos visto nesses últimos dias, irmãos, que o que falta no coração do homem é gratidão, principalmente a Deus. Nós vemos que hoje nós não reconhecemos muitas vezes aquilo que Deus tem feito por nós. Na hora que nós nos apertamos, na hora que a água bate no pescoço, nós corremos, pedimos socorro, gritamos assim como Pedro: Senhor, me socorre. Mas no momento que Deus vem, entra com socorro, entra com a provisão, entra com o milagre, entra com a cura, entra com a bênção, nós acabamos esquecendo. Então que você venha ser grato ao Senhor, ser mais grato a Deus. Quem sabe você não foi tão grato ao Senhor. Mas pastor, eu não tenho recebido nada, eu tenho passado por tanta dificuldade, foi muita luta esse ano, eu não tenho nada para agradecer. Você está com saúde, você está com vida, tem pessoas que estão aí morrendo no hospital, tem pessoas que estão aí vivendo por um aparelho e, quem sabe, lutando contra a vida. Você está cheio de vida, cheio de saúde, todos os teus membros perfeitos, não te falta um dedo, não falta uma unha, tem força, não faltou alimento na tua mesa, mesmo nesse momento de crise, mas Deus, Ele tem te abençoado. Então, seja grato ao Senhor, glorifique ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Amém, queridos? E chegando ao nosso estúdio aí, nossa querida irmã Cláudia Fagundes. Muito bem-vinda, irmã Cláudia. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Glória a Deus. Bom dia, Jonas. Então, bênção do Senhor. Estavam falando aqui sobre gratidão, irmã Cláudia. Precisamos ser gratos ao Senhor. E nessa quinta-feira queremos fazer isso. Nosso culto de retrospectiva, então, glorificar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém. E eu quero agradecer ao Senhor, porque a rádio, né, Cláudia? A rádio Deus nos deu esse ano aí, é o motivo de nossa gratidão, né? Pela porta que Deus abriu e pela vida do irmão Dil, na sua família, que tem aberto esse espaço, e pela tua vida, né, que foi canal aí para que esse projeto aí saísse do papel, né? Então Deus falou primeiramente com a irmã Cláudia e usou a vida dela, né? Deus tem os caminhos dele, né, Cláudia? Os mistérios dele, através de tudo isso. Hoje estamos aqui, queremos glorificar a Deus também por isso, por esse meio de comunicação, onde a palavra do Senhor pode chegar em muitos lugares. Amém, né, pastor? E tu tem alguma coisa para agradecer, irmã Cláudia? Eu tenho várias. Apesar das lutas, né? Apesar das lutas, não, mas enfim, né, pastor?
Graça e paz aos irmãos que estão conectados conosco nesta manhã de terça, parece segunda. Só parece. Só parece, mas já é terça-feira, né? Eu aprendi a gostar de segunda-feira. Oh, Deus está libertando, tem mais um motivo para agradecer ao Senhor. Bom dia, Dila. E com certeza nós temos muito a agradecer, né? Sabia que nós temos que agradecer até que o pastor Valmor se rendeu, está no Facebook, está no Facebook, está no Instagram, está na... Tem tudo agora. agora se libertou geral, né? Sim. Tá. Aí, então 2018 todas as redes sociais. Promete, então, né? 2017 foi ano de muitos acontecimentos, como tu falou, né? De coisas, mistérios de Deus, né? Que às vezes a gente acha que não... Um ano de crise, né, Cláudia? De crise, muita, né? A gente viu aí muitas grandes potências fechando, né? Fechando ou diminuindo o número de funcionários, né? Passamos por essa crise aí que vem se arrastando, né? Desde a Copa, né? Desde a Copa. São consequências, né? 2011 foi onde ela se deu uma desabrochada, então ela veio piorando, né? Verdade. Mas aí a gente passou este ano, né, pastor? Eu creio que vencemos, por isso né? que é um motivo de gratidão, né? A gente tem que ser grato ao Senhor. Porque a gente falou aqui no decorrer do ano que a gente vê tanto... Tu também comentou, né? Sim. Tu passa ali pela Farrapos, passa aqui pela Assis Brasil, quantas lojas fechadas, né? Aluga-se. Grandes empresas, né? Dentro do shopping a gente vê também muita loja fechada, então quem passou, quem conseguiu vencer, né? Dentro dos seus limites, das suas limitações, mas com muita dificuldade, né? Verdade. Então as pessoas... Mas muitas pessoas não venceram, né, Cláudia? Tem muitas pessoas que pararam, que desistiram, né? Pessoas que... Muitos que tiraram a própria vida, que né? Tiraram a vida, Famílias, a gente viu aí muitas reportagens de pessoas, homens que, né, por algum motivo não encontraram uma luz assim no fim do túnel e acabaram com a sua vida, tiraram a sua vida no desespero, e fora os que a gente não sabe, né? Aqui no centro de Porto Alegre houve 2 casos este ano de pessoas que se atiraram dos prédios, né, ali no centro. Então é muito triste isso, né? Mas onde eu trabalho, no aeroporto, aconteceu também. No aeroporto também, né? Então muitas pessoas não concluíram, não terminaram o ano, né? Não. Mas aqueles que estão aí firmes, aí estão com vida, estão com saúde, com dificuldade, a gente sabe, a gente não está maquiando nada, porque a gente entende isso, né? A gente vê a realidade, a gente vive a realidade junto aí. Nós estamos inseridos nesse contexto, né, de luta, pelejando também aí contra todas as dificuldades, mas precisamos ser gratos a Deus, porque Deus tem nos sustentado verdadeiramente. Sempre há um escape, né? E eu fico preocupado, né? Eu fico preocupado com algumas coisas. Eu tirei uns dias para descansar aí, aproveitei esses dias para descansar um pouco, e a gente começa a refletir algumas coisas. Uma das coisas que me chamam muita atenção é a própria rede social, né? Se nós olharmos aí para a rede social, eu vi muita gente feliz, né? Muita gente alegre, muita gente 90%. Contente, né? E eu fico preocupado, sinceramente, irmãos, com isso, porque a gente vê uma máscara em cima disso. Assim como, às vezes, tu tá com uma dor de cabeça, tá com uma dor no corpo. Eu já no meu alto dos meus quase 50 anos aí, às vezes eu tento aí fazer umas corridas, uma caminhada, até para manter aí o corpo físico, o templo do espírito aí, a gente tem que procurar manter ele saudável, né? Porque é a habitação do Espírito Santo. E às vezes acaba que tu fica com dores, né, musculares, né? E aí o que tu faz? Tu pega uma medicação e acaba tomando e mascarando a dor, né? Porque, relaxa só, né? Porque a dor está ali, mas ela é mascarada com aquele remédio, com aquele anti-inflamatório, com aquele relaxante muscular, mas a dor ela continua ali. E eu percebi isso na rede social. Sim. Porque a crise está aí, gente. A crise bateu na porta de muita gente. E a gente via toda aquela felicidade, assim, uma coisa meio mascarada, né? As pessoas com um sorrisinho para a câmera, porque tem que mostrar para todo mundo que eu tô feliz, que eu tô com uma mesa farta. E talvez vai passar essa semana toda
comendo comida russa, roscovo. Já ouviu falar em roscovo? Daí come o peru, Chester. come de tudo lá, né? A gente vê aquelas mesas lindas, bonitas, né? Mas aí depois a gente sabe que a realidade, a gente conhece a realidade, a gente está vivendo isso, gente. E isso é um problema muito grave, porque a rede social, infelizmente, ela traz isso, né? Eu preciso aparentar que eu estou bem, as pessoas têm que olhar para mim. Pô, mas a irmã Cláudia postou uma foto lá linda, eu vou ter que ir lá correndo. Peraí, gente, ajeita a mesa, bota aqui, arruma um cantinho aí onde não tá, onde a parede ainda tá rebocada, né? Uhum. Pra gente fazer uma foto, tirar uma selfie mais ou menos. Gente, isso é preocupante, porque a aparência ela tomou conta. E nós precisamos ser mais transparentes, nós precisamos realmente entender as coisas. Eu tenho uma... Não que seja errado, né? Não que seja errado, mas... Foto, né? Não que seja errado, mas a gente percebe isso, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão mascarando aí uma depressão, estão mascarando uma série de problemas, né? Estão numa pindaíba financeira, mas são coisas que a gente precisa cuidar. E eu realmente fico preocupado com isso. Eu tenho uma colega e ela, graças a Deus, é muito bem de vida, tem um esposo que ganha um baita de um salário também, é um construtor, faz prédio, coisa e tal, então eles têm uma renda muito boa. E ela disse, olha, se eu quiser, eu vou 1, 2 vezes por ano, eu vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou para onde eu quero. E aí eu vejo que às vezes ela se resguarda disso, ela não fica apostando, ela vai. Esse dia ela foi para os Estados Unidos, ficou 20 dias lá, gastou não sei quanto lá, e tu não vê uma postagem da mulher em nada, porque eu aprendi uma coisa, meu Cláudio, e foi com a irmã Neuza, que ela um dia foi na nossa congregação, ela ministrou a respeito disso. Porque nós às vezes temos que nos preservar, né? Preservar, porque às vezes eu estou abrindo as portas da minha casa através dessa janela aqui, deixa eu pegar da irmã Cláudia, que o meu hoje ficou carregando. Essa janela que é uma ferramenta que pode ser bênção, pode ser maldição. Porque eu estou ali abrindo as portas, mostrando toda a minha casa, né? Uhum. E foi isso que aquele rei fez. E foi o que ela ministrou aquele dia. Ministrou sobre aquele rei que chegou e abriu as portas da casa dele para outro rei. E o profeta vem assim, cara, o que tu mostrou para eles? Eu mostrei tudo. Eu mostrei o tesouro, mostrei a nossa riqueza, mostrei nosso armamento, nosso exército. Abri os cofres, mostrei para ele o que nós tínhamos. Ele disse, olha, isso vai ser maldição para ti. Entregou. E às vezes a gente não está ligado nisso, a gente está preocupado em ostentar alguma coisa e mostrar para as pessoas que também eu estou feliz, que eu também tenho um peru para comer, que eu também, essa coisa é uma coisa infelizmente cultural, né, do nosso povo, né, que aquela coisa de ter que fartura, né, que os pais ensinaram isso, né, então, se eu não tiver comendo agora cheio de superstições, né, agora mesmo no ano novo, né, se não comer um porco que fuça para frente, eu não vou ir para frente. Irmãos, vamos crescer, né? Eu lembro de 91, foi um ano que eu tinha, e nem cristão eu ainda era, e eu tinha me machucado jogando futebol, ainda era metido a jogador de futebol. Aí lá no interior do estado, lá, jogando no amador, lá eu torci meu joelho direito e rompeu os ligamentos. E aí eu lembro que eu fiquei de cama. Foi acho que em novembro que eu fiz a cirurgia, de 91 isso. E eu lembro que nós tínhamos uma churrasqueirinha daquelas 15 por 10. Meu Deus, que churrasco. E ali eu botei umas brasinhas ali e fizemos ali. O dinheiro dava só para comprar galinha, né? E comemos galinha e foi o ano que Deus mais nos abençoou. Então vamos parar com esse negócio aí, vamos olhar para a palavra do Senhor, vamos ver que realmente nós temos bênção no Senhor, na presença do Senhor. E infelizmente essas superstições, essas coisas aí acabam nos envolvendo, porque nós estamos inseridos nesses contextos, né, Cláudia? Então que nós devemos realmente ser grato ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado, não tem permitido que falte o pão na tua mesa. Você está ali, todo dia acorda, tem um cacetinho, só com corte, mas tem, né? Amém. É o café, não tem o leite, mas tem o café preto com açúcar. Então, agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem te dado e não mascare as coisas. Diz, não, Senhor, eu te agradeço, eu
Porque às vezes nós mascarando, nós querendo ostentar, nós estamos aumentando os nossos problemas, né, Cláudio? Porque... A pessoa fica infeliz, né? Não, e outra, depois tu acaba olhando, tu vai ter que pagar a conta, porque a fatura vai vir, né? Aí ela vem, né? E ela vem, tem que dar presente para todo mundo, e se eu não der, o que vão pensar? Olha, irmãos, vamos nos libertar de algumas coisas aí, né? E vamos realmente viver com a nossa realidade. Se tu tem condição, vai, faz, abençoa quem Deus tocar no teu coração. Mas se tu não tem também, não mascare isso, não se abala com isso, não fique depressivo nem nada, porque vai ter mais festas aí, mais oportunidades. Seja grato hoje no pouco, naquilo que Deus tem colocado na tua mão. Quem sabe está nascendo novas oportunidades nesse ano aí de ser moldadas algumas coisas. Amém, queridos? Então queremos deixar aí nosso WhatsApp, né, para que você que queira de repente aí entrar em contato, deixar um pedido de oração, quem sabe deixar o seu testemunho, sua gratidão a Deus daquilo que Deus fez nesse ano, né, Cláudia? Testemunho. Tantos programas aqui, quem sabe Deus tocou, fez alguma coisa. Então deixa aí no nosso WhatsApp aí, 98530-8462, lembrando, Ramal 51, estamos em Porto Alegre. E deixa aí sua mensagem de texto, sua mensagem de voz, curtinha, e nós vamos estar colocando no ar aí seu pedido de oração. Programa Renascer. Nesta terça-feira, já ia falar segunda-feira, terça-feira, dia 26 de dezembro, bênção do Senhor, e Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Nós queremos estar meditando, queremos estar refletindo nesses últimos dias aí, né, irmã Cláudia, que antecedem aí o final do ano. Estamos na contagem regressiva, né, faltando aí 5 dias para encerrar nosso ano letivo, nosso ano de 2018. Então, que Deus possa realmente estar abrindo o teu entendimento aí, Deus possa estar trabalhando na tua vida, trabalhando em teu favor. E nós queremos meditar sobre algo nesta manhã, que está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, porque, irmã Cláudia, uma coisa eu tenho dito aqui, né, que o ano de 2018 ele não será diferente se nós continuarmos as mesmas pessoas. Quais, né? Se nós formos a mesma pessoa, nada vai ser diferente. Essa mudança ela precisa haver. E Deus nos leva então para esse tema, né? Esse texto aí de Jeremias, que fala algo bem interessante. Eu gostaria que a irmã Cláudia lesse para nós aí. Vamos estar meditando, refletindo sobre alguns pontos que são importantes dentro desse texto, para que Deus possa nos dar um entendimento, um esclarecimento com relação à nossa vida, né, daquilo que Ele quer para nossas vidas nesse novo ano que está se iniciando aí. Jeremias 18? Isso, do 1 ao 6. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém. Glória a Deus. Interessante Foi forte isso. A tradução. A minha é NTLH. TLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Ela é um pouquinho diferente, né, irmãos? Mas a palavra do Senhor ela é muito profunda, né? Tá falando aqui sobre o vaso do oleiro, né? E eu começo a entender dentro desse texto, irmã Cláudia, que primeiro de tudo, para mim compreender o trabalho do oleiro, ou seja, como Deus trabalha, ele já começa nos instruindo, porque muitas vezes isso é complicado, né? Nós não entendemos o trabalhar de Deus, nós não entendemos, não compreendemos como o Senhor está trabalhando, como Ele está agindo, e muitas vezes nós murmuramos, né? Mas por que, Senhor? Eu estava lá no mundo, e agora eu vim para a igreja, e agora dá tudo errado.
Mas como? Então eu quero que tu entenda, tu precisa compreender isso, porque às vezes nós nos frustramos na caminhada, né? Nós ouvimos erroneamente algumas denominações, alguns lugares, e as pessoas pregando que, pô, se tu era cauda, agora tu vai ser cabeça, se tu era empregado, agora tu vai ser patrão. É só tu vir para a igreja. E isso, irmãos, esse evangelho que está sendo pregado por aí, não é a palavra do Senhor, não é a verdade. Porque o Senhor, Ele não quer a prosperidade dos seus filhos, quer sim, irmãos. E Ele fala isso na sua palavra, né? Que se atentamente ouvir a voz do Senhor, as bênçãos virão sobre ti. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o teu cesto, bendito a tua amassadeira, ou seja, não vai faltar pão, teus filhos vão ser abençoados. As bênçãos do Senhor estão ali. Deuteronômio 28, se não me engano. Só que assim, irmãos, eu preciso compreender o trabalhar desse oleiro, eu preciso compreender o trabalho do Senhor na minha vida, e para mim entender, para mim compreender a instrução, a orientação que Deus dá, é que nós venhamos descer para aprender e ver Ele trabalhar. Exatamente. O que eu vejo hoje, pastor, e durante todos esse ano que passou, é a dificuldade que a pessoa tem de aceitar a palavra do Senhor, aceitar, né? o trabalhar. De se encaixar, né? Porque as pessoas querem hoje que a palavra se encaixe nela. Essa questão materialista, até por ser um ano de muita crise financeira, a questão materialista, ela tem afogado aí o evangelho, né, sobre as pessoas. Tem desviado o foco, né? Tem desviado o foco. É mais uma barreira para quem quer pregar a verdade, né? Exatamente, que enfrenta. Porque daí tu é taxado de muita coisa. E o evangelho não é material. As pessoas têm que entender. E como eu falei, existem denominações que estão usando isso para atrair as pessoas, né? Tu faz campanha disso, campanha daquilo, mas tu vai ser abençoado. Não é este o propósito do evangelho. As pessoas têm que entender isso. Se tu tá procurando a palavra, o evangelho, a igreja, há uma confusão de que a igreja não é a igreja. Quem vai te mudar é o evangelho. Quem vai te transformar é a palavra do Senhor. A igreja é apenas um templo onde nós nos reunimos, onde nós buscamos a presença do Senhor e aprender a palavra por aqueles que o Senhor os capacitou. É verdade. Assim como na escola, né? Assim O professor, né? Ele se preparou, ele fez uma faculdade para ele poder ministrar, para ele poder ensinar, né? E da mesma forma Deus capacita homens, mulheres. Por isso que o projeto de Deus não era esse, meu Cláudio. O projeto de Deus era todos sacerdotes. Só que lá, se nós olharmos lá para o livro do Êxodo, o que o Senhor diz para Moisés? Moisés, prepara o povo que eu vou falar com eles. Então, o povo se prepara e Deus vem e desce naquele monte. Diz que, a palavra de Deus, que o monte pegava fogo, né? Era fogo do monte até o céu. E ali no meio Deus começa a falar com o povo. E o que aconteceu? O povo pegou e fechou os ouvidos e disse, não, Moisés, nós vamos tudo morrer, não fale Deus, fale tu com ele, e aí ele vai te passar o que for e tu passa para nós. O projeto de Deus era todos serem sacerdotes, ele falar com todos e todos ouvirem a voz do Senhor. Não era um pastor lá em cima, um pregador lá em cima e os outros na plateia assistindo, não. O propósito de Deus era todos sendo sacerdotes. É o medo do confronto, né? Mas aí o que acontece? Nós queremos, até falei isso aqui semana passada, né? Nós queremos muito aquela coisa do crente 6 horas, né? Queremos que haja alguém que ore por nós, queremos alguém que leve a Deus a nossa petição. Aquela coisa do sacerdote da lei antiga, né? Onde o sacerdote entrava na presença do Senhor, apresentava ali, porque daí quem corria o risco era o sacerdote, né? Sim, se o sacerdote tivesse em pecado, ele era fulminado, era queimado na hora. Sim. Aí o pecador que estava lá diz, olha, irmã Cláudia, leva para mim lá, apresenta lá, eu sei que se eu aparecer lá eu tô morto. Então leva para mim. Mas o projeto de Deus não era esse, gente. O projeto de Deus era sermos todos sacerdotes, ele falar conosco e da mesma forma nós com eles. Como não acontece isso, até o momento que o Senhor e nós atingirmos a estatura de varões perfeitos, Deus ele escolhe então os 5 ministérios, né? Profeta, pastores, mestres, evangelistas e pastores.
Então esses cinco ministérios, eles estão hoje dentro do corpo, na igreja, para que a igreja seja aperfeiçoada, ela seja levada a uma estatura de varão perfeito, de conhecimento do Senhor Jesus. Só que infelizmente, irmãos, muitas coisas nós estamos vendo nesses últimos dias, como a irmã Cláudia falou. Hoje, os ministérios estão fazendo muitas coisas para terem uma igreja lotada, cheia. Então, termina uma campanha, começa outra. E, irmãos, não estou dizendo que é errado fazer a campanha, mas o propósito é, muitas vezes, prender a pessoa. E nós temos entendido diferente, que é o moldar do Senhor na nossa vida. E por isso que Deus está falando aqui com Jeremias, olha, para compreender o meu trabalhar, tu tem que descer. Tem que ensinar eles a descerem. Eles, para aprenderem, para conseguir entender o que eu estou fazendo, eles vão precisar descer. Então, é isso que eu quero que tu entenda nesta manhã. Você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir para o canal do YouTube, quem sabe, você não tem compreendido muitas coisas, Cláudio. Eu vim para a igreja, pastor, eu vim para a igreja, minha vida estava tranquila, a minha vida era uma bênção. Mas o que acontecia? Tu enganava, tu fraudava. Eu estou falando de mim, gente. De mim, um homem que ímpio, 3 vezes ímpio, como diz a missionária irmã Vilma, né? Onde fui motorista muito tempo motorista de ônibus. E a gente vê essas coisas, irmãos. A gente vê as pessoas hoje levando vantagem em tantas coisinhas. E eu vejo pela minha vida. Então, eu pegava ali a fichinha, a passagem, que era para mim entregar para a empresa, e eu botava no bolso. Então, aquilo ali dava tranquilamente para comer a picanha agora no Natal, no Ano Novo. Para comer o Chester e tudo. Mas era uma coisa errada. Então, quando eu venho para o Senhor, eu preciso entender isso. E aí agora eu estou entendendo, claro, daí. Agora eu tenho que viver uma vida reta perante o Senhor, perante Deus, perante os homens. Aí aquelas coisinhas que acrescentava no meu salário, ela vai fazer falta, porque era algo a mais, mas não era meu. Não era meu. Então, às vezes as pessoas não entendem isso, porque elas não entram, elas não descem para entender o trabalhar do oleiro. A transformação, né? É verdade. Para chegar até a... Eu vejo essa... É uma grande dificuldade, como tu falou, da nossa parte, da minha foi e é todos os dias, porque o Evangelho te transforma, todos os dias te liberta, todos os dias te mostra, todos os dias aquilo que tu tem que deixar de fazer, né? E quando a gente está sob um jugo, né, Cláudio? Estamos aí sendo capacho do diabo, olha, é muita coisa, gente. Eu, por exemplo, nós tínhamos, a irmã Cláudia falou que passou o final de semana em Guaíba, que a mãe dela mora lá, os meus pais também moram lá, e a empresa, ela tem isso, irmãos, eu estou abrindo o coração aqui, falando da minha vida. E aí eu colocava, o meu endereço era Porto Alegre, eu colocava o endereço em Guaíba, e recebia mais lá um vale transporte que me dava hoje, quem sabe, passagem de Guaíba não é barato, de Porto Alegre não está barato. Não, então a passagem era cara, então era um valor que era acrescentado. Agora, eu me converti ao Senhor, eu cheguei na empresa, olha, eu não quero mais, o meu endereço é esse, eu não moro nesse endereço, e é um valor que deixa de entrar, gente. Então são coisas que às vezes a gente não entende, mas como é que a minha vida está toda errada, agora está toda torta, agora eu tava fora da igreja, dava tudo certo, sempre sobrava, eu precisava de um dinheiro, era ligeirinho, estava na mão, mas era tudo ilícito. Hoje, na presença do Senhor, nós precisamos descer para entender o trabalhar do oleiro. E quando o oleiro começa a trabalhar, a primeira coisa que ele faz, ele pega o barro no meio do quê? Ele pega o barro no meio da sujeira, gente. Era onde nós morávamos, era onde nós estávamos, no meio da sujeira. E esse barro ele precisa ser limpo, né, Cláudia? Precisa, né? Senão não vai ser... Não vai ser um vaso. De excelência, né? Não vai ser um vaso. Buscamos, né? E a primeira coisa que o oleiro faz é limpar esse barro. Então já começa aí um processo, porque daí ele começa a tirar isso mesmo, essas coisas que não agradam a ele, essas coisas que vão deixar o vaso feio, né? Ele vai tirando, né, Cláudio? Sim, não vai ficar a perfeição que Deus quer, não. Então ele vai limpando, ele é o oleiro, e ele diz, olha, então desce lá e olha como é que o oleiro trabalha. Então, às vezes nós não entendemos, e por isso que nós precisamos congregar para entender o que Deus está fazendo. Precisamos congregar para entender o processo que Deus está fazendo nas nossas vidas, irmãos. Então,
O primeiro processo que eu vejo aqui é o oleiro limpando esse barro. É o oleiro fazendo com que esse barro, que estava no meio do mato, no meio da sujeira, ele seja limpo, trabalhado por esse oleiro. E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil até chegar a E as pessoas não dão nada pro barro, né? Não. Olha ali, sabe aquelas massas de aquele barro lá, tipo argila, assim, tudo sujo, e a pessoa não dá valor nenhum. Eu até te mandei algo, né? Por que não outro material, né? Por que não uma prata, um ouro, um material mais refinado, né? Por que barro? E quando a gente vê o oleiro lá fazendo aqueles vasos bonitos, né? Quando a gente vai assim viajar, tu vê ali aqueles vasos, como fica bonito, como fica perfeito o vaso quando ele tá bem pintadinho ali, ele tá bem moldadinho, e tu pode fazer ele de vários modelos, né? Com certeza. Vários modelos. Então, eu vejo sim, pastor, que... E a igreja é isso, né? A igreja é isso, tem né? Vários vasos. Tem uns menorzinhos. Tem os pequenininhos. Outros maiorzinhos. Tem uns maiorzinhos, tem uns muito grandes. Mas isso vai ser Deus que vai escolher, né? É conforme... Quanto mais tu te entregar, mais tu vai receber do Senhor, mas mais tu vai ser cobrado também, né? A palavra do Senhor diz isso. E infelizmente eu vejo hoje dentro das igrejas, né, irmãos, não só da nossa, mas das igrejas, é isso, né? Essa concorrência de querer ser um vaso melhor, a concorrência de querer ser um vaso melhor, o mais bonito, o mais destacado. Mas se as pessoas entendessem verdadeiramente o sentido do Evangelho, por que a gente prega o Evangelho, por que a gente busca, o que nos levou a conhecer a palavra do Senhor, o que nos levou a descer até o oleiro, o que nos levou a buscar mais de Deus, elas não querem entender isso, elas não querem entender o porquê que tu tá buscando ao Senhor. Eu não sei qual é o pensamento das pessoas hoje dentro das igrejas, porque todo mundo que entra dentro de uma congregação, pastor, eles estão buscando algo. Há um objetivo, há uma mudança de transformação de vida, há uma busca lá pelo seu filho, uma busca pelo seu esposo, né? E aí muitos desistem porque eu faço isso ainda. Mas, irmãos, não é nós que vamos mudar, nós com a nossa força. É Deus que vai transformar. Aqui a gente vê isso, né? Às vezes as pessoas colocam tantos empecilhos, né? O Senhor diz que nós devemos vir como nós estamos e não permanecermos. O grande problema é esse, que às vezes nós não queremos ser moldados pelo Senhor. Não. Nós queremos receber algo do Senhor, até porque muitos estão pregando isso, sem ter uma mudança, sem ter uma transformação, sem ter uma atitude diferenciada. E muitas vezes nós não recebemos do Senhor, porque nós não estamos entendendo. E eu olho para esse texto, queridos irmãos que nos ouvem, e eu começo a entender algumas coisas, que agora que o profeta ele desce, ele começa a ver esse trabalhar, começa a ver esse processo, né? Começa a entender essa paciência do oleiro, porque eu como pastor muitas vezes eu não tenho tido paciência com alguns vasos, mas até para isso eu preciso descer também, porque o trabalhar não é meu, irmãos. Eu tenho que entender isso, e pastores e líderes que vão nos ouvir aí, que estão nos ouvindo, não somos nós que moldamos, quem molda é o oleiro, é o Senhor. Então às vezes entra vamos ver aí uma pá de barro, né, irmã Cláudia? Entra às vezes uma pá de barro lá na congregação, muito cheio de imperfeições, aquele barro ainda cheio de lama, cheio de sujeira. Galho, pedra, e a gente olha para aquilo ali e nós já começamos a julgar, meu Deus, vai dar um trabalho para ser moldado, para ser lapidado, para ser transformado. E eu preciso entender que o oleiro ele teve uma paciência enorme comigo, que era um monte de barro assim, ó, da pior qualidade, que não daria para fazer nada. E ele olhou
não com olhar de condenação, que nós muitas vezes, homens, mulheres de Deus, eu e você, meu irmão, que está me ouvindo, que vai me assistir, nós muitas vezes julgamos, olhamos, não, isso aí não vai dar nada. O quê? Esse aí, aqui dentro, um vaso não, só se for um vaso para ficar na despensa lá. Não, irmãos, deixa de julgar aí, deixa o oleiro trabalhar, entenda que ele tem uma paciência toda especial. Tem uns que ele vai transformar, vai lapidar, vai pegar na mão e vai ter menos trabalho do que outros. Mas era isso que ele está dizendo, olha para a paciência. E o profeta começa a ver a paciência do oleiro, assim como eu como pastor, você como líder, tem que olhar e ver a paciência do Senhor trabalhando esses vasos, assim como ele trabalhou comigo, trabalhou com a irmã Cláudia, está trabalhando ainda, glória a Deus, aleluia. E assim Deus vai trabalhando, vai lapidando, irmãos, vai nos lapidando dia após dia com paciência. E aí nós não queremos ter paciência com ninguém, né? Não. Deus teve comigo, mas eu não quero ter com o irmãozinho. Então, que nós possamos aprender com o oleiro. Por isso, como é que nós vamos aprender? Se nós não descemos, se nós não congregamos, se nós não vamos, se nós não abrimos os nossos olhos para isso. Nós abrimos só aquele olhar de condenação e Deus quer que nós olhemos com os olhos deles. Olha como é que eu estou trabalhando. Está vendo aquele vaso ali? Ó? Olha o início do ano, como é que ele estava. Olha aquele outro vaso. Irmãos, esse ano Deus nos deu 17 novas almas ali, presentes do Espírito Santo, para nós participarmos desse processo aí de trabalho, aí de lapidação do oleiro. E eu vejo vidas ali que Deus arrancou assim do meio do lamaçal mesmo. Vidas ali que escaparam da morte por estarem envolvidas em muitas situações erradas, irmãos. E Deus nos deu ali, porque nós estamos no meio de uma vila bem difícil, bem complicada, bem perigosa ali. E as pessoas que afluem para lá são vasos realmente delicados. Bem delicados, que tem... Olha, o Senhor precisa de uma paciência mesmo para lapidar. Então eu, como homem de Deus, e você, como mulher de Deus, como homem de Deus que está nos ouvindo, também precisa ter essa paciência. Parar de julgar um pouco, né, irmã Cláudia? Exatamente. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, vamos deixar o oleiro trabalhar, vamos deixar ele moldar. E eu vejo que é interessante que quando ele pega esse barro aí, o que ele faz? Ele tem que começar a molhar ele. Para limpar, né? Para Ele moldar. Ele precisa ele tá molhar. Duro, Ele está duro, né? isso. Ele precisa ficar maleável. O barro, às vezes, ele está ali, já tá ficando enrijecido. Endurece muito rápido. Não é só por causa da sujeira, mas ele começa a ficar enrijecido. E aí, como é que nós vamos conseguir molhar esse vaso? Me ajuda aí, irmã Cláudia. Através do quê? Né? Através do quê? Da palavra. O que é a água que vai molhar esse barro? Palavra. É a palavra do Senhor, irmãos. Então, mais uma vez eu digo, hoje à noite vá, culto de ensino, culto de estudo da palavra. Esse vaso, ele precisa ser molhado, ele precisa ser colocado água sobre ele. A palavra do Senhor precisa entrar para que ele venha ficar maleável, senão o oleiro não tem como trabalhar naquele barro duro. Ele vai amassar, vai machucar a mão, não vai conseguir fazer nada. Então ele precisa ser molhado. E a palavra diz aqui, ó, que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. E rodas de madeira. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso. Olha que interessante, irmãos. Conforme ele queria. Mas tem uma aqui no versículo 10, tem algo bem interessante, que ele diz assim, ó. Mas, Deus falando, né? Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer... Né? Aí que eu entendo. A minha tradução assim, né? diz: não der ouvido à minha voz. Mais interessante ainda, porque daí quando tu tá molhando o barro ali, automaticamente ele vai ficando maleável. Com certeza. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, os ouvidos espirituais, eles vão se abrindo aos poucos, e aí o primeiro passo, o que é? A obediência, é ouvir, né, os ensinamentos. E aí tu vai começando a deixar um coração de carne fluir dentro de ti, tu vai dando espaço para a palavra, é aquilo que vai permitir que tu seja moldado. O tratar, né? Porque se eu sou muito duro de coração, eu sou muito duro de ouvido, né, meu Cláudio? Se eu não for molhado pela palavra, se eu não for... se não vir essa unção, essa água sobre a minha vida, eu não vou mudar. Meu coração vai continuar endurecido. E nós vemos isso, que o tratar do Senhor, ele começa às vezes na vida da pessoa
que veio ali, que um coração duro, uma pessoa difícil, mas ouviu, começou a se quebrantar, mas ela primeiro ela precisou descer, ela precisou ir na casa do oleiro, ela precisou ir na igreja, onde o oleiro já está trabalhando, já está malhando muitos vasos. Ele olhou e disse, mas esse irmão... Desse jeito? Esse irmão não era aquele que traficava aqui na rua? Esse aí agora tá aqui também, olha aí, já está diferente, já se veste diferente, já caminha diferente, já tem um outro linguajar, já olha diferente. Irmãos, é isso que Deus está fazendo. Aí tu vai para a casa do oleiro e tu começa a ver, diz, mas já tem uns vasos aqui. Deus está trabalhando a vida desse homem. A palavra, ela muda até a tua fisionomia, né? Com certeza. É Deus está trabalhando na vida dessa mulher, Deus está trabalhando na vida desse homem, e nós que estamos ali liderando, irmãos, nós vimos tantas mudanças. Só que eu preciso entender e ter paciência para entender o trabalhar do oleiro. Eu não posso querer impedir o trabalhar do oleiro. E eu olho para a palavra do Senhor, irmãos, eu vejo lá o abençoado Ananias, né? Chegou Paulo lá, era um barro, né? Sim. Um barro ali duro de coração, né? E o Ananias, não, senhor, mas esse não, tá louco. Esse vaso não, descarta isso aí, bota isso fora, larga no lixo. E diz, não, isso aí é perseguidor, isso aí não vai dar em nada. E o Senhor diz, não, te acalma, rapaz. Eu que sei, ele vai ser um vaso, vai ser um instrumento de valor nas minhas mãos. Então, para de julgar teu irmão, para de olhar para a aparência e deixa o Senhor trabalhar na vida de cada um. Ele é o oleiro, ele tem toda a destreza. E mesmo que esse vaso daqui a pouco ele venha ficar muito úmido, né, venha se quebrar, ele vai trabalhar e vai fazer de novo. Quem descarta, irmão, somos nós. É eu, o Sérgio, que descarta, é o diabo que descarta, mas Deus não. Deus, ele não descarta ninguém, ele não desiste de ninguém, ele insiste enquanto estiver na mão dele. Enquanto estiver na mão dele, o problema é quando nós saímos da mão dele. Ele não invade, né, pastor? Não. Ele dá oportunidades e Ele espera está dizendo, certo, né? olha aqui, eu quero trabalhar, vem aqui, vem para a minha mão, deixa que a minha mão te molde. Agora, quando nós queremos que outras coisas nos moldem, ciência, filosofia, conhecimento, irmãos, nós acabamos nos tornando um vaso duro, um barro duro, mas quando nós deixamos a palavra do Senhor nos moldar, a água da vida molhar esse barro aqui, porque nós fomos formados do que, gente? Vamos lá para o Gênesis, lá, o que o Senhor fez? A Bíblia diz que o Senhor pegou lá do barro e formou um bonequinho, e ali ele fez com carinho, com dedicação. Então, quem formou esse vaso que está falando aqui para você hoje foi o Senhor. Quem formou esse outro vaso que está aqui do meu lado foi o Senhor. E é Ele que molda, Ele que capacita, Ele que prepara, Ele que vem, que trabalha, Ele que tira a sujeira e a impureza para usar com poder, com unção, com graça nas suas mãos, para que venhamos ser vasos de valor. E eu era um vaso difícil. Um coração duro, meu Deus do céu. É verdade, todos nós. E complicado. importante, irmãos, que esse tema ele é bem abrangente, porque... nós ministramos esse dia ali, porque tudo vai ser provado pelo fogo, né? Falava ali a respeito daquilo que nós construímos, vai ser tudo provado pelo fogo. E assim o vaso também, irmãos. E essa é a diferença que... Por que Deus escolheu? Eu queria até que tu lesse aquilo que eu te mandei, eu não lembro agora certinho. Porque é interessante, irmãos. A gente fica se questionando, por que Deus está dizendo que é um vaso de barro? Por que Deus não escolheu um outro metal, outro material? Aqui. Porque Deus fez vasos de barro? Muitos se perguntam por que barro e não ouro e prata? Deus responde, o vaso de ouro e prata quando passa no fogo derrete, mas o vaso de barro quando passa pelo fogo fica mais firme e forte. Por isso o vaso de barro, quando passa no fogo da prova, mais forte ele fica. Olha aí, então tá aí a resposta, irmãos. Porque... vai ter uma provação, vai ser passado pelo fogo. E eu acho interessante isso e lindo isso também, porque depois que o oleiro, ele bota, que ele preparou o vaso, agora ele precisa ir para ser secado, né, irmã Cláudia? Ele vai ficar firme, fica no sol, fica um tempo no sol, fica um tempo no forno. Só que o que acontece? Quando esse vaso ali ele for provado, for colocado no fogo, se tiver uma pedrinha, se tiver um galinho, um pedacinho de ramo que ficou sujo ali, no momento que ele entrar no fogo, ele vai trincar, vai rachar. Sim.
não vai ter como ser feito um novo vaso, porque ele já passou pelo processo de endurecimento. O fogo vai trazer isso que a irmã Cláudia leu, ele vai ficar rígido, vai ficar firme, vai ficar duro, vai ficar resistente. Então é por isso que o Senhor nos fez vaso de barro, porque o fogo, a prova vai vir. Nós tivemos um ano de prova e muitos aí se fortaleceram. Agora nós precisamos entender isso, o trabalhar do oleiro, a paciência do oleiro, um Deus que tem paciência, um Deus que não desiste, que não descarta, um Deus que coloca nossas vidas nas mãos dele, que molha com a sua palavra e que fica ali moldando conforme o seu querer, conforme a sua vontade, para usar aonde ele deseja. Amém, queridos? Então que essa palavra realmente ela possa penetrar no teu coração. Eu sei que é um vaso escolhido pelo Senhor. Creia nisso, mesmo que o diabo muitas vezes diga que você não presta para nada. Não, você é um vaso escolhido pelo Senhor. Quem sabe tem suas imperfeições, quem sabe o oleiro ainda está trabalhando, está moldando, mas ele te escolheu e ele quer usar a tua vida para ser vaso de honra nas suas mãos. Amém, verdade. Isso aí, né, pastor? E eu sempre digo que o Salmo 73, ele nos fala 3 coisas, né? O verdadeiro amor de Deus, a ilusão que as pessoas têm de servir a Deus muitas vezes, né? Passa pela ilusão. E no final ali a certeza de servir a Deus. Então é um Salmos assim que toca no nosso coração, porque às vezes as pessoas, mas por que aquela pessoa que não serve o Senhor é ali, né, abençoada aos nossos olhos, mas não é verdade, né? Então, o ímpio é abençoado. É, o ímpio é abençoado e eu, né, que estou servindo. Então, leia ali o Salmo 73, isso vai te fortalecer muito também, em nome de Jesus. Amém, queridos. Nosso horário foi aí, são 9 horas e 57 minutos. Nós queremos estar orando pela tua vida. São muitas necessidades, são muitos desafios, mas que você possa estar se firmando no Senhor e na força do seu poder. A Cláudia vai estar orando aí. E lembrando, irmãos, de nós orarmos aí pela nossa querida irmã Fátima aí, que está se fortalecendo. Graças a Deus sendo moldada no fogo aí também. Amém, mas tá firme aí. E louvamos ao Senhor. Não esquecendo, hoje à noite temos nosso culto. Então vamos orar ao Senhor aí, buscar a presença do Senhor. Amém. Vamos estar orando pelos irmãos que estão conectados aí, né? Amém. Fortalecidos na palavra do Senhor. Que Deus abençoe todos os pedidos. Bom dia ali, pastor Gilmar. Tem um pedido aí. Estar orando por todos aqueles que... Eu sempre digo assim, nós podemos orar, né, pastor? Como nós falamos aí. Mas a atitude, a posição tem que ser da pessoa, né? Ela tem que tomar um passo de fé. Vamos orar então, irmãos. Pai, nós nos colocamos na tua presença nesta manhã. Te agradecemos a oportunidade de estar aqui falando da tua palavra. Te agradecemos a oportunidade de estar logo mais na tua presença. Obrigado, Deus, por cada vida, cada família. Obrigado porque tu nos deste um feriado abençoado. A cada um daqueles que estão do nosso lado. Guarda aqueles que estão viajando. Sim, Deus, guarda-nos nesta manhã. Lava-nos no teu sangue. Sim, papai. Repreendemos o poder das trevas, todo o poder do maligno, toda mentira do diabo. Todo dardo inflamado, seja frustrados os planos de Satanás sobre a tua igreja, sobre os teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus. Alcança aqueles que estão cativos, aqueles que estão enfermos. Alcança, Senhor, aqueles que não têm mais esperança de vida, aqueles que estão depressivos, Senhor Jesus. Sim, Pai. Alcança com a tua mão poderosa, alcança com o teu Espírito Santo, que flua sobre eles a tua palavra, a tua presença, em nome de Jesus. Nos guarda, nos abençoa, nos livra de todo mal. Lava-nos no teu sangue nesta manhã, Pai. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, sobre nossas vidas. Verdade, Senhor. Que esta semana toda, Senhor, nós estejamos guardados na concha das tuas mãos. Amém, Senhor. Amém? Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então aí fica a nossa programação, os louvores aí, fique conectado. Não esquecendo, hoje à noite, culto de ensino da palavra, Cesário Lopes da Silva, número 75. Venha aprender mais, venha, desça a casa do oleiro. Esse é o convite do Senhor para a tua vida nesta manhã. Uma semana abençoada a todos. Amanhã estaremos novamente aí, programa Renascer. Quem não conectou ainda, vai lá na página da igreja, lá deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha. Vem, pastor Valmor. Se inscreve lá no canal lá e
no YouTube lá e olha os vídeos lá, Chapada. benção Senhor, se alegre com o Senhor lá. Deus abençoe a todos, queridos, graça e paz.